Boa noite, hoje é dia 3 de maio e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 46, versículo 1. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá ler o nosso devocional da noite, começando com a leitura da Bíblia Spurgeon, a introdução do livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum no título é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, dos 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, que é o que abrange o Salmo 46, que é o versículo-chave do nosso devocional da noite, Etam, Salmo 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, Salmo 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome de Davi e, portanto, têm a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Veja a nota no título do. Isso pode explicar porque um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data de composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto do exílio, embora até isso, assim como a autoria, possa se tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais de onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reage a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente a nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura: o livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se traz de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos do 145 ao 150 e cânticos de ação de graças do 30 ao 32. Salmos de lamento 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústias. Salmos reais 2 e o 110, aquele a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96, 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou de dar 19 e o 119, quais atendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele,
podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que eu encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que eu não desci uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Salmos. Agora vamos ler o devocional da noite. Socorro bem presente, Salmo 46, versículo 1. As bênçãos da aliança não são feitas apenas para serem admirados, mas para que nos possamos dela. Até o Senhor Jesus foi dado a nós para nos benefício. Cristão, você não está desfrutando de Cristo como deveria? Quando está com problemas, por que não conta a Ele todo o seu sofrimento? Ele não tem uma, ele não tem uma coração solitário para consolar e aliviar. Ao contrário, você vai a todos os seus amigos, mas poupa seu melhor amigo? Conte sua história em todos os lugares, exceto no colo do seu Senhor. Está sobrecarregado com os pecados do dia de hoje? Aqui está uma fonte repleta de sangue. Use-a, santo, use-a. Há um sentimento de culpa voltado contra você? A graça perdoadora de Jesus pode ser experimentada repetidas vezes. Venha logo a Ele para receber purificação. Você lamenta sua fraqueza? Ele e a sua força, por que não se apoia nele? Sente-se nu? Venha para mais perto, alma. Vista o manto da justiça de Jesus. Não fique apenas olhando para ele, mas vista-o. Vis- pas- Passa sua própria justiça e também seus próprios medos. Vista seu legítimo linho branco, pois ele foi feito para ser usado. Sente-se doente? Toque o sino da oração e chame o amado médico. Ele lhe dará o medicamento que fará reviver. Está pobre, mas tem um parente, senhor de muitos bens. O que? Não irá até ele pedir o que lhe dê a sua abundância, quando ele deu a promessa de que você seria o coerdeiro com ele e que tudo que ele tem deve ser seu? Não há nada que desagrade mais a Cristo do que seu povo exibi-lo e não se beneficiar dele. Ele ama estar ocupado conosco. Quando mais fardos lançamos sobre seus ombros, mais precioso ele será para nós. Sejamos simples como ele, então não negligentes, duros ou frios, como nossa Belém pudesse ser, o que o Sinai foi na antiguidade. E esse é o nosso devocional da noite, sobre nós buscarmos refúgio em Deus, em Jesus, que nós temos tanta facilidade para abrir a nossa vida para os outros, mas quando é para abrir sobre aquele que sabe de tudo, a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente acha que não vai ser ouvido, mas tem esse hábito de abrir o seu coração, falar os seus problemas para o Jesus. Então esse é o nosso devocional que encerra o dia 3 de maio. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até.